Oi, gente, voltei, saí do escritório, vim para cá para dentro. Não é aqui o melhor lugar das lives, mas antes daqui do que não funcionar. Boa noite, sejam bem-vindas todas as mulheres e também os homens que chegarem por aqui. Sejam todos bem-vindos. Miguel já chegou, nosso convidado. Seja bem-vinda. Agora sim, eu acho que o Instagram vai começar a conseguir mostrar para mais gente essa nossa live. Vou esperar um pouquinho aí. Vamos lá. Você que está chegando, seja bem-vinda. Se é a primeira vez que você está aqui, Miguel, já vou te chamar. Já dá um joinha aí para gente, ver se está tudo bem. Som, vídeo, se a imagem está tudo bem. Se o áudio tá bom, para eu já começar, para a gente já começar essa live, antes que haja mais interferência do Instagram aí, tá bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para essa live que é muito especial. Vamos lá. Ótimo. Vamos esperar aqui o nosso convidado chegar. Enquanto isso, olá, Miguel. Olá, Jaqueline, tudo bem? Tudo bem, boa Tudo noite. tranquilo? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz de estar com você aqui hoje. A primeira coisa, eu quero parabenizar pelo seu trabalho, né? Eu vi algumas lives suas, vi a sua live com o Dr. Ítalo, vi a sua live com a Cássia, né? E venho acompanhando o seu trabalho, né? E é preciso ter bastante coragem, mas é uma missão necessária, né? E urgente. Então, parabéns. Deus te abençoe. Obrigado, Jaqueline. É um prazer todo meu de poder estar aqui conversando com você e tocando nesse tema que é delicadíssimo, né? Pra ajudar um pouco as mulheres aí a tratarem disso aí com seus maridos mesmo. Então, eu que Isso. agradeço o convite. Obrigada mesmo. Bom, eu acredito que o pessoal vai começar a chegar ainda, mas eu queria que você se apresentasse, talvez tenha gente da minha audiência, tenha a sua, mas se apresenta aí e conta pra gente o que você faz, quem você é, qual é o seu trabalho pra gente. Bom, pessoal, boa tarde aí para todo mundo. Meu nome é Miguel Surino, para quem ainda não me conhece. O meu trabalho é muito simples. Eu ajudo os homens e as mulheres que estão viciados em pornografia, tá? E derivados, vamos dizer assim, né? Aqui a gente chama de adição sexual, né? Esse é o meu trabalho. Ah, eu não sou profissional da área da saúde, eu trabalho com aulas particulares. Então, e aqui no próprio Instagram, há mais ou menos um ano no Instagram, mas já trabalho com isso há 5 anos, mais ou menos. Ótimo. E eu vi que você está com um desafio, né? Você quer falar dele agora ou quer Sim. falar? A partir de segunda-feira, né, dia 25, do dia 25 ao dia 31, a gente vai fazer um desafio que é o caos da pornografia. A gente vai ter, serão 7 dias de lives, né? A gente vai ter live ali com o Matheus Basso, com o Rodrigo Simonsen, com o Tiba, a gente vai ter live com a Ana Campagnolo, vai ser muito bom. A Que gente vai massa. falar sobre muita coisa importante sobre essa questão da pornografia, né? Como que muitas vezes as pessoas mentiram para nós sobre a pornografia e isso entrou, né, dentro das casas, né, nas famílias. E de cara é bom a gente falar que assim, o problema da pornografia não é um problema meramente religioso, né? É um Sim, problema de saúde, de fato. sim, sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, assim. Não é meramente gostei dessa frase, não é meramente um problema Uhum. religioso, mas é um problema de saúde, de fato. Porque muitas É. pessoas acham que isso simplesmente faz parte, né? A gente cresceu, muitos de nós crescemos era misterioso, mas era como se fosse uma realidade, não tem jeito. Todo mundo vai ter que passar por isso, ou passa por isso, ou não aprende. Pelo menos na minha, acho que todos os meus amigos, adolescentes e tal, viveram essa realidade. Como é que é isso? Exatamente aqui, né? Todo mundo, a gente não pode mentir, todo mundo já, hoje em dia, né, já teve contato com pornografia de um modo ou de outro. Ponto final. Ponto final. Todo mundo, hoje em dia, já teve algum contato com pornografia de algum modo. Ponto. Essa é a primeira coisa, a gente tem que, né, ser bem sincero aqui, né? Isso.
Agora, o problema é, quando a pornografia começou, né, com revistas ali, mais ou menos, o lançamento da Playboy data de 1953, com o Hefner, quando ele lança a Playboy, estrelando a Marilyn Monroe, no final do ano. E ali surge a pornografia de revista, vamos dizer assim. E se a gente voltar um pouquinho e ver um pouquinho essa questão da história da pornografia, a gente vê que existe uma diferença muito grande, né, entre o sujeito ir lá na banca de jornal, comprar uma revista lá da Playboy, comprar uma revista pornográfica, colocar aquilo debaixo do braço e voltar para casa, né? Isso era uma coisa, ou seja, ele tinha o quê, né? Ele tinha que sair de casa, ele tinha um custo de resposta muito elevado, ele tinha que passar uma certa vergonha, ele tinha que pagar um dinheiro, né? Então, ou seja, isso era um pouco constrangedor, vamos dizer assim. Só que com a chegada da internet, de alta velocidade ali, nos Estados Unidos no início da década de 90, aqui no Brasil mais ou menos em 2000, nos anos 2000, ou seja, 20 anos atrás, a coisa mudou completamente de figura, porque a internet pegou, né, a pornografia e jogou para todos os cantos. E hoje em dia, por conta da quantidade de pornografia disponível, a neurociência começou a perceber uma questão que é um fenômeno novo. Se a gente pegasse 70 anos, sei lá, se a gente pegasse 40 anos atrás, a gente não estaria falando sobre esse assunto. A gente, né, não teria livro escrito sobre esse assunto há 40 anos atrás, há 60 anos atrás. Por quê? O fenômeno da pornografia de internet é um negócio novo, é um negócio que não existia. E o que começou a acontecer? A neurociência começou a olhar para isso e começou a perceber algumas questões bem particulares. E eles começaram a perceber o seguinte: olha, a pornografia funciona mais ou menos como uma droga. O sujeito que consome pornografia nessa intensidade, e nessa frequência como hoje está disponível, ele pode se tornar um dependente químico daquilo. Nos Estados Unidos existe uma associação chamada Fight the New Drug, em Utah. E eles são muito fortes ali nesse tema da pornografia. E em Utah foi declarado, né, a pornografia foi declarada como um problema de saúde pública. E eles chamam Fight the New Drug. Nos Estados Unidos, a pornografia ela é entendida como the new drug, a nova droga. Porque ela funciona, a neurociência descobriu que ela funciona no cérebro do consumidor da mesma forma como uma droga funciona no cérebro de um viciado em cocaína, em crack, etc, etc, etc. O processo fisiológico que acontece dentro do cérebro do sujeito é exatamente igual, guardado as devidas proporções, mas é igual. Então, essa é a primeira coisa que a gente nota, falou assim, olha, vamos aos fatos, né? Vamos à ciência, vamos às descobertas da neurociência, né? E daí depois a gente pode até falar de alguns autores, de alguns livros sobre esses dados aqui, sobre de onde que a gente está falando disso. Mas se a gente for, de fato, olhar para os fatos da neurociência, a gente vai ver. Esse problema não é um problema religioso. Para a pessoa que tem uma religião, pode ser também. Ótimo. Uhum. Mas esse problema é um problema de saúde. Ou seja, olha só, meu filho, o seu cérebro está sendo alterado pela pornografia. O funcionamento normal do seu cérebro está sendo alterado pelo consumo de pornografia. É por conta dessa alteração fisiológica que, vamos dizer assim, o sujeito ele pode tentar parar e não conseguir. Ele tenta parar, mas não consegue. Tenta parar, mas não consegue. E daí tem toda uma explicação química que explica exatamente isso daí. Uma explicação, né, de dopamina, uma explicação de sistema de recompensa. Então, esse é o panorama da coisa. O problema da pornografia é um problema de saúde. A neurociência foi descobrindo um monte de coisa, né? Várias descobertas. Uma delas é que a pornografia ela deixa o consumidor mais violento. Essa é uma descoberta de uns 10 anos para cá.
como que a pornografia deixa o consumidor mais violento. Isso aqui não tem nada a ver com religião. Sim, sim. Né? É Por conta alteração fisiológica mesmo. Exatamente. O nosso cérebro, ele tem um sistema chamado de neurônio espelho. Acho que é interessante a gente explicar isso daqui. O neurônio espelho, ele tende a imitar aquilo que se vê, vamos dizer assim. De fato, ele é um espelho, né? É um mecanismo do cérebro. E o que acontece? O sujeito que vê a pornografia, ele vê violência. A todo tempo. Ele vê a todo tempo. Ele vê violência a todo tempo. Né? Leiam o livro da Shelley Lubbe, que é uma ex-atriz pornográfica. Ela ficou muitos anos na indústria pornô. E ela diz o seguinte, olha, a gente tem que desmontar a farsa que é uma indústria pornográfica. Né? A violência que as mulheres que estão ali naquelas câmeras sofrem, né, não são vendidas, não é mostrado. Né? Por exemplo, ela conta no livro dela, né, como ela foi atriz muito tempo. Ela entrou na indústria pornográfica com 24 anos de idade. E ela diz que a indústria pega geralmente mulheres que são fragilizadas, mulheres que com uma série de problemas psicológicos, mulheres que não se sentiam amadas, queriam sair de casa. Bom, e ela disse assim, não, entre uma cena e outra, eu vi muitas colegas minhas, inclusive eu mesma, né, vomitando entre uma cena e outra. Né, porque eram violentadas, porque estavam muito nervosas, porque estavam, né, sofrendo violência de fato. Sim. Né? E o sujeito que consome pornografia, ele vê isso o tempo todo. No fundo da imaginação dele, no fundo lá no cérebro dele, ele aprende que violência é sensual. Sim. E ele tende, portanto, a imitar isso. Entendi. Eu não lembro se foi uma parte desse livro, mas eu vi eu acho que foi um artigo que estava falando sobre a mudança também na própria indústria pornográfica, sobre o quanto isso realmente se tornou muito mais violento, né? O quanto o que era antes, né? O que havia antes de pornografia, como você está dizendo, o que hoje tem esse, como é que se diz? Esse olhar mais violento tem realmente instigado, e uma coisa que na época até me chamou a atenção foi que eles estavam voltando o olhar para as mulheres, não só mais para os homens, que antes a gente tinha um público quase 100% masculino usando a pornografia, e hoje a gente tem uma realidade de mulheres que muito mais mulheres tiveram acesso à pornografia e muitas hoje acham que isso é um bom caminho e acabam acho que por conta da nossa própria cultura que não mostra uma boa educação para a vida conjugal, para a vida sexual, né, mostrando como algo natural e saudável, mas que acaba fazendo com que a gente entre nesse erro, nessa falha também. Aí eu queria te perguntar, assim, nós mulheres somos mais propensas? Não, os homens são mais propensos ou hoje está tudo igual? Por incrível que pareça, digamos assim, os homens sim, eles são mais propensos. Mas hoje em dia, o público feminino que consome pornografia é cada vez mais frequente. É cada vez mais mulheres que estão procurando pornografia. E no Brasil, eu não vejo nenhuma mulher fazendo o mesmo trabalho que eu faço. Né? Eu atendo mulheres também, mas eu acho que seria muito importante se tivesse uma mulher fazendo exatamente o que eu faço. Nos Estados Unidos tem. Nos Estados Unidos tem. Né? Tem um pessoal que eu conheço que faz exatamente esse trabalho. Mas só para mulher. Porque a mulher tem elas têm algumas peculiaridades né, ali na pornografia. Né? Muitos, assim, na verdade, a pornografia é uma grande armadilha. Sim. Porque nós entramos ali, né, todo mundo que já pisou na pornografia, né, achando que aquilo era um negócio inofensivo. Contaram para nós que aquilo ali para os homens contaram assim que é coisa que homem faz mesmo. Você tem que fazer. Né, você tem que fazer, porque senão vai subir para a cabeça, ou você vai ficar maluco. Ou, né, ensinaram um monte de besteira. A gente nunca, né, refletiu sobre, a gente nunca meditou, a gente simplesmente
Ah, se é isso aí que estão falando, vamos seguir o que estão falando. E a gente caiu numa armadilha. E depois, quando a gente tentou, não, então deixa eu tentar parar com isso daqui. A gente não conseguiu, Não né? E aí a consegue. gente viu que a gente já estava preso nessa armadilha, já estava um pouco dependente. Agora, as mulheres, elas, né, também passaram pelo mesmo processo de cair numa armadilha, né? Ah, eu vou ver isso daqui, mas é inofensivo. Agora, as mulheres, elas têm algumas peculiaridades. Então, vou citar algumas peculiaridades que acontecem, né? O que leva, geralmente, o público feminino a consumir pornografia hoje. Isso é uma dor muito grande que elas trazem, assim. O homem, ele, de algum modo, ele consegue fazer aquilo ali de um modo mais animal. A Uhum, mulher, ela geralmente traz alguns afetos mais à vista. O homem também, mas a gente vai ter que cavar um pouquinho para ver. sim. A mulher não, a mulher assim, de cara a gente já percebe que as mulheres elas procuram a pornografia por carência afetiva, quando elas estão se sentindo sozinhas, quando elas estão, vamos dizer assim, com uma necessidade muito grande de se sentir amadas, assim, quando elas sentem a falta de uma companhia, Sim. quando elas estão com raiva. E é muito normal a mulher procurar o sexo desordenado quando elas estão com raiva. Eu vou Sim. descontar alguma coisa dessa raiva ali, né, no conteúdo sexual, vamos dizer assim, né? E geralmente é isso aqui, né? Necessidade de se sentir amada, falta de companhia e carência afetiva. Né? Geralmente a mulher procura ansiedade, mas a ansiedade é dos dois, né? A ansiedade é dos dois. Sim. Sim. Mas existe uma peculiaridade, né, que é muito, né, engraçado a gente ver que aquela pornografia que você citou, Jaqueline, de a pornografia mais violenta, a pornografia mais agressiva, com amarrações, com coisas bizarras, é interessante em dizer que o público feminino consome mais esse tipo Mais de esse tipo. pornografia do que o masculino. É, a pornografia com amarração e tudo mais, Uhum. a mulher consome mais aquilo do que o público masculino. É interessante isso, né? Eu que trabalho com as mulheres, a gente percebe que muitas das vezes essa, essa dor, essa agressão acaba sendo uma visão errada da masculinidade, né? Uhum. Talvez seja isso. Pela experiência que eu tenho com as mulheres, assim, essa questão dos afetos, né? Então, a mulher ela é regida pelos afetos, pelas emoções, mas ela tem esse lado, né? Então, é aquela frase que diz que o homem dá carinho para conseguir sexo e a mulher faz sexo para conseguir carinho, né? Então, Uhum. de É qualquer isso mesmo. maneira, ela tem levado, né? E muitas trazem histórias, muitas trazem histórias de abusos na infância, né? Então, de uma Sim, certa maneira, já tem sim, um dispositivo de memória que faz ela sim, voltar lá. E independente se ela sofreu, mas em algum momento aquilo ficou para ela como um padrão, né? Então isso é muito sim, importante também para nós mulheres, né? Eu sim, acho que você falou muito bem essa da necessidade de ser amada. A necessidade de ser amada rege a mulher, né? Então, mas ela quando ela tem esse acesso, essa experiência com a com a pornografia, ela automaticamente ela vai lá e busca como realmente, como muitas falam, né, como um consolo. Então, exatamente, muitas delas exatamente, já elas mesmas já se designam isso, né, que é um consolo. Então, realmente é algo que fere, não é que não fere como o homem, mas que fere mais justamente por conta daquilo que você disse, do homem ser mais, mais instintivo, né? E que, de uma certa maneira, ele lida mais racionalmente com isso. E a mulher leva isso, e quanto mais ela consome, pior ela fica, né? Porque aumenta sim, mais ainda sim, o buraco da carência, né? Quanto mais aumenta ainda mais. consome, aumenta ainda mais. E isso mostra para nós a questão do abuso, né, Jaqueline, que você comentou, é fundamental a gente falar disso também, porque existe um outro componente que a gente tem que jogar luz sobre esse negócio da pornografia, que a pornografia ela é sobre amor, né? Não adianta. Ela é uma forma desordenada de lidar com amor, é uma forma
né, macaqueada de amar, vamos dizer assim. sim, É como né, o amor fosse só eros, né? Como se o amor fosse sim, só algo erótico, né? Então é uma confusão que se tem ali a respeito do que é o amor, né? Então todas as dinâmicas do amor estão implicadas ali no fato da mulher e tanto do homem também e ali consumir pornografia, né? E existe uma peculiaridade, existe uma coisa que a gente tem que iluminar a respeito disso, que é a seguinte coisa. Vamos dizer assim, fica claro para nós como que tanto a mulher quanto o homem que buscam pornografia, eles trazem dentro do coração uma dificuldade de amar na realidade. na realidade. Na realidade, a pornografia mostra para nós um tipo de medo do amor. Olha que coisa, né? A pornografia mostra para nós que aquela mulher, que aquele homem, de algum modo, ele tem medo de intimidade. Ele tem medo de estar perto. Ele tem medo de estar Sim, perto. Ela tem medo de estar perto. E daí a gente pode recorrer ao passado, né? Daí a gente pode ver é, é. o seu amor foi machucado ao longo da tua história, né? Você colocou ele na mesa e traíram ele, ou né, pisaram nele, ou magoaram ele, né? E daí você tem medo de jogar o jogo novamente, você tem medo de entrar em campo novamente. É como lesionou o joelho e está machucado, vamos dizer assim. Opa, voltando. Oi, voltamos. É um amor que Mas deu para tá. ouvir você. Um amor que tá magoado, um amor que tá machucado, Sim. né? Uh, e aí eu tenho medo de me relacionar com uma pessoa de verdade, eu tenho medo, né, de criar vínculo com uma pessoa de verdade, me entregar para alguém realmente na realidade, e eu, né, me defendo disso usando a pornografia, ou seja, é muito mais confortável e fácil eu né, me relacionar com uma pessoa que não existe, Uhum. uma pessoa, né, Claro, uma claro. pessoa irreal, uma Não pessoa vai que me está. magoar, né? Não, Ela vai não vai me magoar, não vai magoar, não vai magoar. me... Ela não vai sair da tela para me magoar. É. Ela não vai sair da tela para poder me afetar, me machucar novamente. Eu estou defendido por uma tela. O meu amor está defendido por uma tela, por pixels. É verdade. E às vezes, ô Miguel, eu vou falar assim pela minha experiência, né? Infelizmente, eu já fiz uma live há um mês atrás, mais ou menos, contando da minha experiência com a pornografia. Às vezes a gente acaba entrando numa caixa de memória aqui que mantém a gente lá, mesmo estando com alguém, né? Às vezes com o Sim, nosso próprio sim, marido, ou o marido com a esposa, ele está com aquela pessoa, mas não está. A memória sim, dele, a cabeça dele ou dela está completamente lá. É como se ela mantivesse isso a neurociência já está explicando isso também. Porque assim, é como se essa caixa sim, de sim, memória simplesmente não olhasse para a realidade, talvez até pelo que você está sim. falando, né? Por esse medo Uhum, de se decepcionar. E fica lá o tempo inteiro, né? sim. Você está ali, aquela pessoa está ali com você, mas você não está na realidade, você está focado naquilo que você tem, que você teve como padrão dentro da pornografia. Sim, e é isso mesmo. Né? Quer dizer, o que acontece? É, o, o, é, não vou falar aqui em termos de neurociência assim, para não isso demoraria demais, mas existe uma explicação sim. Mas assim, trocando né, em miúdos, o que acontece? Você passou várias vezes no mesmo caminho, né? Então o cérebro ele gravou aquele caminho. Você foi lá, você teve uma recompensa. É como, por exemplo, quando você come, sei lá, você come uma pizza, por exemplo, ou sei lá, um churrasco, uma carne, você teve uma recompensa e o seu cérebro ele grava aquele caminho. Ele grava porque, olha, Sim, saciou sua fome, foi prazeroso, então eu vou guardar esse caminho aqui porque, bom, você pode precisar de novo. É como que assim, é um sistema de sobrevivência cerebral. O que acontece? Só que o cérebro ele não distingue droga de outras coisas prazerosas. sim, E o que acontece? A pornografia, quando você consome aquilo, o cérebro grava aquele caminho. Mas não é só na primeira vez. Como você consumiu várias vezes, várias vezes, aquilo ficou um caminho muito gravado pelo cérebro. É como que é,
um caminhozinho que a gente tem no meio do matagal. E as pessoas, né, fazem um corte de caminho, né? Elas passam várias vezes por ali. O que acontece? Abre-se um caminho, né, muito bem Sim. marcado, Monta a trilha, né? né? Só vai por ali. É, é isso mesmo. É uma trilhazinha. Então o cérebro ele conhece muito bem aquele caminho. Por isso, por conta desse caminho que está muito bem gravado, é que o que pesa fundamentalmente aqui nesse momento que a gente está falando é a memória. A memória pesa muito mais do que o presente. Sim. Até mesmo a pessoa que vai tentar não fazer aquele ato de novo, é muito difícil para ela porque a memória das experiências passadas pesam muito sobre o Muito. presente dela. Muito sobre o presente dela. E essa é a grande dificuldade. Né? Essa é a grande dificuldade para a pessoa conseguir abandonar isso. A gente pode começar costurando isso, mostrando a realidade Sim. para a pessoa perceber o seguinte: olha, né, você teve lá experiências prazerosas, mas a pornografia não é isso que né, foi mostrado para você. Né? A pornografia é uma outra indústria. É uma indústria de exploração, é uma indústria de violência, é uma indústria bilionária, né, de muito dinheiro. Né? Sabe qual é a média de idade das atrizes pornográficas? Não. 37 anos de idade. 37 anos de idade. Sabe por quê? Porque a maior parte delas cometem suicídio, morrem por alguma DST ou morrem por alguma intoxicação de droga. Porque elas usam muita droga para poder suportar a violência e suportar a ansiedade e aquela situação de estar ali. Elas fazem tudo isso por dinheiro. Né? Mas muitas, né, muitas fazem as cenas, muitas vezes, né, dopadas de medicamento para não sentir tanta dor. Ou seja, então a pornografia, a indústria pornográfica, ela não é só aqueles 20, 30 minutos, uma hora que aparece naquela tela. Tem todo um drama que está por trás. Tem todo um drama que está por trás. Isso é E muito, aí quando a gente começa a nossa, perceber isso, né? isso é muito doloroso. Quando a gente começa, quando a gente começa a perceber isso, fala assim, eu não quero contribuir com isso. Né? Sim. Eu não quero contribuir com a dor daquelas mulheres que estão ali. Eu não quero contribuir. 37 anos de idade é a média, é uma média de idade entre as atrizes, né? Só que, evidentemente, as atrizes, assim, a indústria pornográfica não vai divulgar isso daí. Ah, Ela não vai claro. colocar lá que a maior parte das. Em média, elas começam com. Em média, a média de idade de uma garota que entra para a indústria pornográfica é 22 anos. Nossa. É de 22 anos. Né? Então, 37 anos, né? A indústria pornográfica não vai falar, não, aquela que trabalhava com nós aqui morreu. Não, eles vão Não. sentar em cima ali e, né, vão ficar quietos, vão fingir que nada aconteceu. No livro dessa ex-atriz da Sharon Lube, ela conta de uma cena, ela conta de um ator, um ex-ator que saiu, né? Ele saiu e ele conta, ele relata no livro dele ali, de uma cena em que uma das atrizes, uma garota, ela tinha tomado um medicamento para poder aguentar ali a cena e a dor ali. E ele conta que ela morreu na cena com ele. Não. Quando eu li isso, eu não acreditei. Eu falei assim, mas não é possível. Eu não sabia disso. Ela morreu porque ela tomou o medicamento numa dosagem muito alta e teve problema. Né? Teve problema de coração ali e ela morreu na cena com ele. Agora, é óbvio que a indústria pornográfica não vai colocar isso nos jornais, na notícia, não. Jamais, não, ninguém vai Mas saber. jamais. Ninguém vai saber disso. Mas é óbvio que não, né? É muito triste. Então, assim, é muito triste. E o que a gente vê também hoje, Miguel, é também a pornografia em tudo que é lugar que a gente vai. Já não é mais no filme, né? É, sim.
Tá? Isso também é muito ruim, porque está muito acessível, né? Às vezes a gente fica constrangido de estar numa lanchonete e ver certas cenas. Infelizmente, a minha caixa de memória tem, né, as memórias, eu falo isso muito com as minhas alunas. Aí eu luto contra a minha própria caixa de memória, porque às vezes eu me constranjo vendo aquilo que está dentro de mim, né? Que eu lembro. Então, para mim fica muito mais fácil, inclusive, de detectar, né? Uhum. E constrange porque eu estou com meus filhos, eu estou com meu esposo, é algo que a família não devia estar sendo acessível, e as crianças estão cada vez mais tendo Sim. acesso a Uhum. isso, as meninas estão cada vez mais cedo tendo acesso a isso e tendo como isso como base, né? É, a base de uma sexualidade está sendo assim. A gente sabe que por conta da revolução sexual e tal, tem muita coisa, né? Mas aí eu acho que aqui a gente consegue entrar um pouco naquilo que eu Uhum. queria muito que você falasse, como nós, mulheres, podemos ajudar no combate à pornografia. Uhum. Como que você Esse é vê um isso? tema maravilhoso, isso é uma coisa muito importante a gente falar. Então, às vezes a gente pensa, né, que as mulheres podem ajudar, né, seus maridos, noivos, namorados, mas as mulheres podem ajudar no combate à pornografia de várias outras formas também. Então vamos falar, por exemplo, a mulher pode ajudar no... Por isso que a gente está falando é o nosso inimigo comum. É, assim, né, você não precisa ter uma religião. Não, 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 é o seguinte, olha, isso aqui é contra a dignidade humana. Né? Basta que você seja um ser humano para que você olhe para isso e não concorde. Né? E mais ainda, né, existem hoje pessoas que, né, por maldade, não por ignorância, né, não por ignorância, mas existem muitas pessoas hoje que, por maldade, incentivam isso daí. Né, incentivam isso aí. Eu estava até lendo, assim, tem uma explicação psicanalítica para isso, né, mais ou menos assim, ó, o pornógrafo, que é o sujeito que filma e contrata as atrizes, talvez ele tenha alguma questão ali com a figura feminina, até uma questão feminina talvez com a mãe, alguma coisa assim, Sim, sim, que, né, ele queira, de modo quase que inconsciente, violentar a figura feminina. Por isso, ele faz isso com as mulheres que estão ali. sim. É uma boa hipótese. Mas olha só, como é que a mulher pode ajudar no combate à pornografia? A primeira coisa as mulheres podem falar isso para as crianças, para os adolescentes. Assim, não, você tem um filho adolescente lá de, sei lá, 15 anos, você tem uma criança lá de 10 anos, você tem lá uma criança de 12 anos, você tem uma menina de 13 anos. Fale com ela sobre a pornografia, não tenha medo de falar. Você acha que qual vai ser a reação dela? Ela vai ver você como uma heroína. A minha mãe está falando disso comigo, ela está querendo me proteger. A sua filha não vai dizer, o seu filho não vai dizer algo que te deixe magoada ou que não, você não precisa ter medo de falar sobre a pornografia para ele ou para sua filha. Você pode falar dos malefícios que a pornografia traz e desde já porque a maior parte de nós tivemos contato disso na adolescência. Sim. E desde a adolescência a gente já trava esse combate, a gente já vem com essa dificuldade na vida adulta. E é muito diferente se uma criança for alertada sobre a pornografia. Se uma criança sem. Claro que você não Verdade. vai dar detalhes nem nada, como a gente está falando aqui, Sim, sim. mas você pode falar que isso é um problema e que isso pode deixá-la dependente. Você fala sobre as drogas, né? Você fala É sobre a verdade. cocaína, você fala, olha, evita as companhias, não usa droga, porque isso aí não faz bem. A pornografia é exatamente a mesma coisa. Né? A pornografia é exatamente a mesma coisa. É bem simples você ter essa conversa com seus filhos. Ah, Muito bom. você também pode falar sobre pornografia daí para o seu marido, namorado ou noivo. E aí já entra num outro drama, que daí a gente tem uma diferença. Né? Existem alguns maridos que têm a noção de que não deveria fazer aquilo porque, não, isso já está me fazendo mal. E ele já está tentando sair, mas ele não consegue. E a gente tem um outro grupo de maridos que, não, eu nem sei que isso aí faz mal, eu não tô nem aí, e a mulher descobriu que isso faz mal. E aí a forma de abordar cada um dos dois é diferente? Diferente. É diferente. De qualquer modo, a, de qualquer modo, a mulher precisa estar calçada com as botas da ciência. Ou seja, a mulher vai precisar estar calçada do conhecimento.
Ou seja, você precisa estudar sobre essas coisas que eu estou falando aqui. Sim. O meu Instagram é para isso. Ou seja, é para jogar no ventilador, né, informações sobre a pornografia. Que olha só, lá nos Estados Unidos, né, já existem há 30 anos. Ou seja, né, esse problema é um problema que faz mal. Ou seja, se o seu marido não sabe nada, né, ele ainda acredita na história do Hefner, que fundou a Playboy, que foi, essa história começou aí, a história de que homem faz e que tem que fazer assim mesmo. Começou ali. Ou seja, né, há 200 anos atrás, ninguém falaria que o homem deve fazer isso. Mas de 1950 para cá, o Hefner colocou essa ideia na cabeça dos homens. Olha, Playboy é um negócio próprio de homem. Surgiu ali. Homem tem que viver essa realidade. Homem tem que viver essa realidade. Você vai estar lá bebendo o seu whisky, o seu charuto e dirigindo sua BMW e com a sua Playboy do lado. O Hefner, quando ele lança a Playboy, ele lança justamente com essa perspectiva de que é coisa de gente de, né, gente classe alta, de muito dinheiro. E, então, a Playboy, ela entra aí. Tanto que hoje em dia a gente ainda fala assim, aquele sujeito lá é um playboy. É um playboy. Quer dizer, que é um playboyzinho, que ele tem dinheiro, né? Então, surgiu, essa ideia surgiu aí. Às vezes seu marido ainda está acreditando nesse conto. Que foi... As coisas não mudam, gente, de uma hora para outra. As coisas são mudadas e arquitetadas para a mudança. Então, se a gente, né, se a gente olhar, talvez o meu marido esteja acreditando nisso até hoje. Você vai precisar estudar sobre os problemas da pornografia. Você vai precisar estudar sobre essas coisas que a gente está falando e dialogar com ele com conhecimento de causa. Olha, não estou aqui para te amolar, não estou aqui para te encher o saco, nem nada disso, mas isso está fazendo mal para você e para mim, consequentemente. Isso está fazendo mal para você e para mim, consequentemente. Isso, né? E aí a coisa pode começar a mudar de algum modo. É claro que... a dúvida, muitas vezes, as mulheres perguntam sempre, Jaque, enquanto a gente não conversa ou tal, ele não quer conversar, mas eu aceito as propostas dele. Sim. Esse é um ponto. Esse é um ponto muito importante. Né? Bom que você me lembrou disso. Porque, Jaqueline, a gente tem que tomar muito cuidado com uma postura, né, muito comum que eu vejo em mulheres de homens que são viciados em pornografia, que é uma postura de dependência emocional. É uma postura a gente chama de codependência. É uma postura do seguinte, né, o problema do marido virou o centro da minha vida. Sim. Então, a minha vida espiritual acabou, é só isso, né? Eu só rezo pedindo a Deus que livre ele desse mal. As minhas conversas aqui com as minhas amigas é só sobre isso. Eu não converso mais sobre as coisas que eu gostava, eu não converso mais sobre as coisas que eu gosto de fazer, mas eu só falo sobre esse problema com todo mundo, né? As minhas preocupações viram em torno de vasculhar o celular do marido, vasculhar o computador. Eu acordo de noite, né? Eu comecei a ter problemas de sono por conta disso. Né? Eu acordo de noite para ver se esse marido está no banheiro. Ou seja, a minha vida passou a girar em torno do vício também. Em torno da pornografia também. Isso é um quadro de codependência. Ou seja, você está viciada em pornografia também. Você só não consome. E esse é o grande problema. Por quê? Esse marido ele vai pedir várias coisas absurdas que a pornografia faz ao natural. Ou seja, a pornografia ela tem um caráter muito progressivo. Então, aquele sujeito ele consome um determinado tipo de vídeo, daqui a pouco aquele tipo de vídeo já não satisfaz mais. Sim. Ele vai querer. E isso tem uma explicação química também. E aí ele vai querer uma novidade. E aí ele vai buscar uma novidade. Daqui a pouco ele está vendo um vídeo que não existe na face da Terra, não tem nada a ver com a realidade. Mas daqui a pouco aquilo que está na tela já não satisfaz mais. E aí ele vai começar a fazer propostas para a mulher que não são reais. E que ela vai se colocar diante dessa pergunta que você fez, Jaqueline. Devo fazer isso ou não?
Eu devo trair os meus próprios princípios nesse sentido ou não? Porque ao mesmo tempo eu sou casado, mas eu tenho a Vai ideia de que contra. isso é errado. Né? Vai contra aquilo que eu mesmo acredito, aquilo que eu mesmo tenho enquanto princípio inegociável. Sim. E o que acontece muitas vezes? Às vezes a mulher, e eu já atendi várias pessoas assim, ela acaba concedendo a coisas absurdas Absurdo. e se arrepende depois. O marido convida ela para fazer sexo a três, o marido convida ela para ir em casa de swing. Por quê? Porque ele já consumiu toda a pornografia que estava Sim. disponível na internet. E a carne dele não está saciada, ele quer algo mais. E agora, existe uma consequência muito evidente disso, e todo mundo que, né, disser que isso não é assim está mentindo. A pornografia de alta velocidade ela trouxe uma grande consequência. Busca-se mais sexo, busca-se mais conteúdo sexual e gosta-se, sente-se menos prazer em sexo. Nossa. Esse sujeito ele busca desesperadamente orgasmo, sexo, pornografia, mas ele gosta cada vez menos disso. Ele sente cada vez menos prazer nisso. Prazer físico mesmo. Sim. Olha que triste isso. E daí é evidente que ele eu vai... acho que é porque vai contra a própria natureza humana, né? Vai contra a própria natureza humana. E isso aí, a gente olhar para dentro do mecanismo cerebral também, a gente vai ver que o cérebro não foi feito para isso. E aí ele vai começar a colocar propostas, né? De ir em casas de swing, de fazer... Né, e aí, às vezes, a mulher ela cai nessa esparela de dizer sim. E ela faz algo, ela se despersonaliza no momento de fazer aquilo. Ou seja, o que é despersonalização? É um momento de extrema ansiedade, em que ela vai fingir que ela não está ali. Não, eu não estou fazendo isso aqui. Ela faz como que, né, com os olhos fechados. E depois aquilo ali vira um buraco dentro dela. Sim. Isso acontece muito. Né? Respondendo de modo bem objetivo a sua pergunta, né? Não, a mulher não deve fazer essas concessões. Não deve fazer essas concessões. E você deve estabelecer de modo claro para você quais são os seus princípios inegociáveis. E você tem que entender que você, se você quer ajudar o seu marido nisso daqui, vai ser difícil. Da mesma forma que é difícil para ele sair, vai ser difícil para você aguentar certas coisas. Vai ser difícil para você passar por certas coisas. Você vai se sentir, às vezes, traída porque ele está vendo pornografia. E vai ser difícil para você. E é ok que seja difícil para você, porque também é difícil para ele sair. Então, você vai ter que ter, vamos dizer assim, a noção clara de que você está fazendo tudo isso, está tentando ajudar ele de algum modo, porque você o ama e porque você ama o casamento de vocês. Sim. Tem que ter um você tá porquê fazendo maior, aquilo... né? Exatamente. Tem que sair dali. Exatamente, você tem que fazer aquilo ali porque você ama o amor de vocês. E você sabe que está nas suas mãos o amor de vocês. E que se você não fizer algo pelo amor de vocês, esse amor vai acabar. Só vai ter, né, dois corpos se relacionando, mas não vai ter amor. Sim. Então, e muitas das vezes, não sei se... Desculpa. Não sei se... Pode seguir. Muitas das vezes acaba também que ele vai deixando, ela vai deixando, vai se abrindo, mas por conta dessa coisa de que nunca acaba, uma hora ele vai embora, porque ele vai buscar alguma coisa a mais. O divórcio entra muito aí, né? Exatamente isso, Jaqueline, exatamente isso. Exatamente isso. Porque A primeira consequência... não... É isso mesmo, é isso mesmo. E infelizmente, e eu já atendi mulher assim também, eu casada há 15 anos, eu fiz essas besteiras, tudo que ele queria. Chegou um momento que ele me traiu e ele saiu, foi embora com outro. E a gente se divorciou. E agora eu tô sozinha com meu filho, etc, etc. Sou uma mãe solteira. A primeira grande consequência da revolução sexual, né, que foi essa instigação dessa liberação da pornografia, da liberação do sex livre, etc, etc, foi automático, ao mesmo tempo, um aumento no número de divórcios. Mas olha, Lenin já sabia isso em 1917. Lenin, na época da União Soviética, ele falou, não, eu vou fazer aqui uma liberação sexual total,
porque tinha alguns objetivos políticos, esse já é um outro tema. Mas ele fez isso. Ele queria, de algum modo, enfraquecer a sociedade, etc, etc, etc. Para poder conquistar e dominar de um modo mais fácil depois. E aí ele fez isso. E aí Stalin, que era o capeta em pessoa, ele chegou depois e falou o seguinte: olha, vamos parar com esse negócio. Né? E Stalin voltou aos costumes tradicionais com relação à sexualidade na Rússia, porque ele disse o seguinte: olha, se a gente fizer isso aqui, a gente vai acabar com o nosso próprio território. E a primeira consequência que aconteceu naquela época foi o aumento do número de divórcios, estatisticamente mesmo. As pessoas começaram a se separar. Né? O marido chegava lá, não, porque você queimou o arroz, tchau, não quero mais ficar com você. Sim. E ele separava da mulher. Então, toda instigação de liberação sexual que a gente olha na história, pega, né, assim, 5, 10 anos depois, a gente tem um aumento gigantesco no número de divórcios. Gigantesco no número de divórcios mesmo, por conta desse caráter e desse problema da pornografia. O outro fenômeno, e aí isso é para os homens, e também para as mulheres entenderem a cabeça um pouco do negócio, é o fenômeno da adolescência prolongada. Sim. O sujeito ele fica ali no mundozinho de prazer, e ele vai ficar um eterno adolescente. É a síndrome do E Peter quando, Pan. né, a síndrome do Peter Pan, exatamente. Ele vai ficar uma criança, né, na frente do computador, brincando com a imaginação e com o órgão sexual. E aí, quando tiver um problema real, ele vai pular fora do casamento. Ele vai para um outro momento, por quê? Porque ele só quer prazer, 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 prazer. Se a mulher cai doente, ele vai embora. Ele não vai conseguir ficar, Porque permanecer com ela. já é um objeto, já, né? Já não vê mais aquela É, pessoa, né? Como ser humano. exatamente. Exatamente. Infelizmente. É triste, né? É triste enquanto a gente vai falando, a gente vai pensando em pessoas, em casos, e É. como é real isso, né? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui, Miguel. Tem 5 minutos. Assim, eu vejo que muito do que a gente faz no dia a dia também interfere nisso. Eu vejo que o comportamento feminino tá muito inserido em nós. Alguns comportamentos que vieram da pornografia. Você já viu isso? Porque, assim, infelizmente, eu vejo que Deus fez isso comigo, né? Mas, infelizmente, como eu vim dessa realidade, tem hora que eu olho para algumas mulheres e, às vezes, até dentro da igreja, por exemplo, eu digo, gente, isso é roupa de uma mulher de filme pornô. Esse é um estilo de cabelo do filme pornô. Isso são coisas pequenas que, para mim, se para mim, que tive acesso, levam Sim, lá, eu imagino para os homens, por exemplo. Né? E sim, você vê isso, é algo que é a sim. minha percepção de vida, é uma visão minha, só porque eu tive a experiência, ou você que trabalha com isso vê que isso também interfere? Isso interfere? Isso é uma realidade? Tudo vira uma lembrança às memórias. Tudo vira uma pista, tudo vira um gatilho, tudo vira um disparo. Né? Tudo parece com aquilo. Né? E exatamente, essa é a coisa mais certa que existe. Com toda a certeza do mundo. Né? Então tudo vira uma pista, assim, né? Ah, se enxerga pouco a pessoa. Porque a pessoa é um negócio que esconde, que está escondido dentro do corpo, vamos dizer assim. Sim, sim. E o corpo, por assim dizer, ele brilha, mas a gente tem que ter a calma de conseguir enxergar a pessoa que está escondida atrás daquele corpo. E é isso que a pornografia mata. A pornografia faz você ver só o corpo. Sim, E aí você não vê dignidade alguma. Porque a dignidade está na pessoa, não está no corpo. sim. E hoje a E o gente tem amor também está na pessoa. a gente tem uma exacerbação dessa questão do corpo, né? Onde se quer muito o corpo. Claro que o corpo é sagrado, né? É templo, nós somos um só. Mas hoje se olha, eu acho que é tudo, como é que se diz? Tudo consequência do que a gente já está vivendo, a gente sabe, alguém pediu para falar sobre a
engenharia social e tal, a gente sabe sobre a revolução cultural, a gente sabe que isso vem muito bem arquitetado, mas tem algumas vezes algumas pessoas precisam entender que ela está fazendo parte disso, né? Que não é algo que está lá fora, é algo que está dentro da nossa casa, né? Algo que está a todo momento. E eu vejo que é muito importante que a gente possa olhar, porque eu, trabalhando com as mulheres e sendo e tendo uma de 7 anos em casa, eu percebo quanto a gente tem essa responsabilidade, né? Pode passar os séculos, podem passar os milênios, mas nós mulheres somos as grandes educadoras, nós somos as grandes formadoras, e muito do que a gente está vendo que está destruído é porque nós decidimos achar que isso está tudo bem, que não tem problema, que a gente pode fazer qualquer movimento com o corpo, que já o homem está, nós todos, né, estamos tão contaminados que está tudo bem. Uma vez eu vi uma foto um vídeo de uma menina de 1 aninho dançando um funk, enfim, que só Jesus na causa, e quando eu postei isso, gente, nós estamos criando o quê? Mini prostitutas, uma menina de 1 ano dançando uma dança que me dói. Isso eu não julgo, eu me firo, me dói muito, dói a minha alma ver crianças tão sensualizadas, isso me dói muito. E isso está entranhado em nós. Eu vejo que isso cabe a nós, mulheres. Não tem jeito. O homem existe uma reação, né, do homem para nós. E está faltando, porque muitas de nós, às vezes, nós somos as grandes propagadoras dessa imaginação, dessa fertilidade da imaginação. Na verdade, não é nem fertilidade, é só o acesso à caixa de memória que ele tem, né, da pornografia. Acho muito importante. Eu gravei uma live com a Ana De Rosa e a gente falou exatamente sobre isso. Sobre como que a mulher ela precisa fazer com que o homem ame a pessoa dela, não o corpo. Sim. Porque o amor é uma realidade que acontece entre 2 pessoas e a pessoa é um negócio que está escondido atrás do corpo. Sim. Perfeito. Então a gente precisa ir correndo, né? Nós mulheres, o que você teria assim para a gente terminar? Uma pena que vai terminar, mas falta 1 minuto. O que você teria para falar para nós mulheres? O que encerra assim? A dor de uma mulher que consome pornografia e a dor de uma mulher que tem um marido viciado em pornografia é uma dor muito grande. Mas é uma dor que tem jeito. É uma dor que a gente quer trazer alguma esperança para isso. Não desista. Não desista. Eu sei que dói voltar lá, eu sei que dói ver o seu marido voltando lá, eu sei de tudo isso. Mas não desista. Para tudo tem jeito nessa vida. Não existe. Minha avó tinha uma frase que ela dizia o seguinte: não existe nenhum sofrimento nessa vida que não passe. Não existe nenhum sofrimento nessa vida que dure para sempre. É possível, né, amiga? É claro que é. Eu já vi várias vezes a mulher saindo disso daí. E ajudando o marido e a família, né, voltando à beleza. E é a melhor coisa que tem. Ótimo. Olha só, vou fazer o seguinte. Você tem 5 minutinhos? Eu vou fechar essa live que o Instagram vai bugar a gente aqui. A gente pode voltar? 5 minutos? O pior, eu não tenho, que eu tenho um outro atendimento às 7 agora. Ah, não. Então não tem problema. Senão então, eu voltaria com prazer. Não, então a gente marca outra vez. Vamos fazer uma segunda parte. Se Deus quiser. Tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigada, gente. Obrigada por todos que estão aqui. Muito obrigada mesmo, tá bom? Ajudou demais. Obrigado, Jaqueline. Tá? Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.